Fala galera, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o canal para você entender de renda variável. Galera, esta semana, né, foi marcada pela parte da guerra e, infelizmente, estamos em guerra. O que eu quero dizer com isso? A guerra, ela não é boa para ninguém, tá? Claro que nós, como investidores, nós vamos buscar oportunidades em cima desse cenário, porque não podemos nada fazer a não ser nos proteger com o nosso capital, tá? Mas eu quero que vocês entendam que esse é um momento de alta volatilidade. Eu já tinha avisado a vocês que o ano 2026 seria um ano de alta volatilidade, por conta de questões políticas e questões econômicas. Agora veio a questão geopolítica, né, que é a invasão dos Estados Unidos no Irã, tá? E como vamos surfar esse movimento? Como vamos aproveitar essa oportunidade? E eu preparei um estudo para a gente entender um pouco desse panorama, tá bom? E nós vamos aqui olhar como vai ser essa semana, como serão as próximas semanas, levando em consideração que a guerra do Irã, Estados Unidos e Irã, ela não vai acabar agora, ela deve demorar um pouco. E o petróleo simplesmente disparou 27% por conta desse cenário, tá? E nós vamos aqui entender um pouco disso aí. Mas antes, nós vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Vamos falar aqui como que está o mercado como um todo. Bolsa caiu, tá? As bolsas mundiais, elas tiveram uma queda, tá? Petróleo e outras commodities começaram a subir, né? O ouro começou a subir novamente. Eu vou mostrar também aqui outras commodities, como a prata, que também subiu, tá bom? E a gente vai começar a olhar o mercado como um todo. Vamos começar pelo mercado brasileiro? Vamos falar da movimentação. Na verdade, a Bolsa Brasileira ela já estava nas alturas, tá? Então, aquilo ali foi um movimento de correção, só que veio um movimento de correção mais forte do que esperávamos, tá? Então, a Bolsa começou, na segunda-feira já começou a cair em 3% e tentou se recuperar, mas não conseguiu, tá bom? Então, a gente vai ver como se comportou o mercado brasileiro em cima desse cenário. Vamos observar? Índice da Bolsa Brasileira, Ibovespa, ok? Gráfico semanal, fez essa movimentação de queda, tá? Iniciando um movimento de correção, tá? Pelo gráfico diário, podemos observar o quê? Podemos observar que ela rompeu esse fundo, tá? Fez esse movimento, fechou fora dele. E o que esperamos da Bolsa? Nós viemos aqui, esse movimento, uma grande perna de alta. Eu falei com vocês que ela ficou muito tempo aqui, tá? Fez esse movimento que já tínhamos previsto que seria uma distribuição, e aí aproveitaram a notícia da guerra e liquidaram. O que nós esperamos? Que ela venha fazer um novo topo aqui, nessa região de 50%, para descer mais um bocado. Tá bom, pessoal? Então, entendemos que a Bolsa deva fazer esses movimentos, aproveitando esse cenário de incerteza da guerra, tá? E como vamos aproveitar esse movimento? Bom, vamos comprar boas ações, boas empresas que pagam dividendos, que agora vão começar a entrar em pontos de interesse nosso, tá? Uma ação que eu vinha falando aqui é CPFL. CPFL Energia. Eu vinha falando que já poderíamos começar a comprar, mas com esse cenário de guerra, ela acelerou. Essas empresas de energia elétrica, geralmente elas são menos voláteis do que a bolsa. O que eu quero dizer com isso? Então, quando a bolsa cai 5%, as empresas de energias caem 4%. Então, elas são mais defensivas. Isso é o que é falar de ser uma ação defensiva. Ela cai menos. Por quê? Porque são boas pagadoras de dividendo, o pessoal está sempre comprando, tá? São empresas que têm um lucro mais consistente, então elas vão se beneficiar com isso.
tá? CPFL começou a cair, entrou na região de 46,61 que nós estávamos prevendo, tá? E agora ela vai buscar novas oportunidades, tá? Então vamos ficar de olho em CPFL Energia. Beleza, pessoal? Uma outra ação que eu também venho falando é Suzano. SUSB3 fez esse movimento rompendo toda essa congestão desde maio do ano passado, veio fazendo esse movimento aqui de acumulação, rompeu para cima e agora, por conta da crise de exportação, por conta de toda essa incerteza, ela começou a cair, tá bom? Tá dando uma oportunidade para a gente quando chegar abaixo dessas regiões de 52,66 e 51,02. Beleza, pessoal? Essas ações eu vou compartilhar não apenas aqui no nosso panorama, como eu falei, mas também no grupo Free. Mas você que quer aprender mais sobre mercado financeiro, entra no nosso grupo Free. Ele é um grupo gratuito que lá nós batemos um papo, conversamos a respeito de renda variável no geral. Tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição para você participar desse grupo totalmente gratuito. Beleza, pessoal? E aí, eu quero falar sobre mercado americano, tá, galera? Mercado americano está começando a fazer um movimento de correção que já estávamos esperando, já selecionamos algumas ações que estavam no nosso radar e com essa situação da guerra, ela começou a ficar mais interessante, tá? Eu quero compartilhar uma frase que Warren Buffett fala todas as vezes que está vendo um ativo, tá? E a frase é a seguinte: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: enquanto está todo mundo aflito, com incertezas, rumores de guerra, crises, ele está montando posição em boas ações que pagam bons dividendos, que têm bons lucros, que têm um futuro promissor, tá? E quando está todo mundo feliz, tocando música, bolsa nas alturas, batendo recordes, touros de ouro, e aí vem aquela frase do quê? Venda ao som dos violinos. E aí eu vou encerrar as minhas posições. Então, nessa hora, é a hora que a gente está começando a olhar oportunidade de compra, tá? Vamos ver o IVVB11, que é o ETF da Bolsa Americana aqui no Brasil. IVVB11, tá? Gráfico semanal, começou a fazer um movimento que estamos esperando, que é o quê? O rompimento desse fundo aqui. Ele rompendo esse fundo, voltando, vai nos dar oportunidades aqui embaixo. Vai ser essa semana? Não, provavelmente não. Mas ficaremos atentos para qualquer detalhe deles, tá bom? E aí a gente vai começar a olhar as ações que eu vinha falando, né, no mês de março. Se vocês ainda não viram, dê uma olhada nas ações que eu coloquei para o mês de março, as ações americanas. Vou colocar o link aqui também. E a gente começou a observá-las com mais cautela, com mais calma, e vamos agora vê-las se está dando oportunidade para a gente ou não, tá bom? Vamos começar por Apple. Ações da Apple, tá? Estão aqui nesse movimento, não rompeu essa região de 77 e 78 e começou a fazer um movimento de queda, tá? Então nós vamos esperar ela cair para essas regiões aqui para nos dar oportunidade de compra. Beleza, pessoal? Uma outra ação que é de tecnologia também, a AMD 34, já está mais perto, já está chegando nessa região aqui verdinha que a gente marcou, tá? E vamos aguardar se vai nos dar uma boa oportunidade pelo gráfico diário. Tá bom, pessoal? Uma outra ação também, que é Netflix. Netflix, atenção, Netflix não quer saber de guerra, tá? Indo para cima. Tá? Estávamos aqui bem na região dos 50% de todo esse movimento aqui. Fez um gatilho e subiu, tá? Quem está comprado em Netflix, que foi uma dica nossa no grupo Free, tá? Já está surfando seu lucrinho. Quem comprou mais ou menos por aqui, que a gente também deu essa dica, tá agora começando a recuperar os seus prejuízos e já está com seu lucro, já vendo a sua boleta verdinha. Beleza? Tá? Uma outra ação também que estamos falando há um tempo é Mercado Livre. Mercado Livre parou na região de 50%, está fazendo um gatilho aqui, tá? E está iniciando um movimento de alta. Talvez seja mais difícil para o Mercado Livre subir por conta da guerra, mas assim que essa situação global melhorar, o Mercado Livre com certeza vai começar a subir. Tá bom, pessoal? Essas ações eu venho compartilhando aqui
tanto no Panorama quanto no grupo Free, mas tem outras ações que são destinadas apenas ao pessoal do grupo VIP. O pessoal do grupo VIP é um pessoal que não tem tempo de entrar, de ficar vendo o mercado, se subiu, se desceu. Deixa esse trabalho com a gente e lá nós vamos postar as entradas, saídas. Se você tem uma oportunidade de você fazer uma parcial, faça, a gente vai orientar lá também. E lá você vai ter todo esse conteúdo do grupo Free, mais um conteúdo exclusivo, tá? Vou deixar aqui o link para você e por apenas R$ 39,00 por mês você vai ter acesso ao grupo VIP. Beleza, pessoal? Mas antes de eu falar de criptomoedas, eu preciso falar do tema da semana, que é a guerra e o petróleo, tá? Eu quero mostrar para você a alta do petróleo e você vai entender a situação atual, beleza? Esse aqui é o gráfico do petróleo, tá? Ele simplesmente disparou, saiu de 77,86, que já começou na segunda-feira, e foi direto para 93,39, é a hora que eu estou gravando esse vídeo aqui. Pode ser que ele suba um pouco mais, pode ser que ele caia. Tá? O que eu quero dizer com esse petróleo? O petróleo ele é um grande termômetro, porque ele é a matriz energética do mundo. É dali onde a gente faz combustível como geral, gasolina, diesel, tem os seus componentes plásticos, essas coisas todas, e quando ele sobe, tudo vai subir, tá? As ações daqui do Brasil, de petroleiras, não subiram tanto quanto a gente queria, tá? Mas as ações americanas, do segmento de petróleo, subiram bastante, tá? O que podemos esperar do petróleo? Que ele venha dar um recuo, tá? E suba de novo. Infelizmente, o petróleo está indicando que vai retomar o movimento de alta, principalmente se você olhar ele pelo gráfico semanal. Você vai olhar que ele estava dentro dessa congestão aqui, entre 77,86 e 58,38, tá? Saiu dessa congestão, rompeu tudo, foi para cima. Então o petróleo é bem provável que ele inicie esse movimento de alta forte por conta da guerra. Tá bom, pessoal? Era esse o recado que eu queria falar para vocês a respeito do mercado americano, tá? As bolsas, elas vão estar preocupadas agora em se defender, os grandes institucionais, eles vão vender suas posições para proteger os seus lucros, tá? E aí, a gente vai ver o que a gente pode fazer, tá? Vou agora falar da parte do quê? De criptomoedas. Bitcoin começou a fazer um movimento de alta, mas devolveu tudo. E isso fez com que o mercado entrasse naquele movimento de incerteza, eu não sei se vai subir, não sei se vai, e aí o Bitcoin volta para a congestão que ele estava apontado, que a gente tinha falado durante a semana. Vamos ver? Olha lá, Bitcoin, gráfico aqui diário, tá? A gente estava esperando que ele rompesse aqui com mais força, mas ele rompeu e voltou. Pode ser que ele venha buscar essas regiões de $60 mil e dar uma oportunidade de compra, ou descer um pouco mais para a região dos $49 mil. Se ele vai fazer isso ou não, nós não sabemos. O fato é que esse cenário da guerra mexe com o mercado como um todo. Então a gente tem que ficar bem atento, ser mais cuidadoso com as nossas entradas. Beleza? E eu também quero olhar também o Ethereum. Ethereum, USDT, caiu bastante, tá? Tá dentro dessa congestão, certo? Já bateu uma, duas, tá aqui na terceira. E pode ser que ele venha cair para a região dos 1.656,74 dólares, tá? Isso aqui é o que a gente pode estar esperando, tá? E a gente pode também comprar Bitcoin pelo mercado brasileiro, o código dele é o QBTC11, tá? Ele ensaiou uma subida e devolveu. Nós estamos aqui praticamente no 0 a 0, tá? Esperando que ele venha nos dar uma oportunidade de continuar ou de recuar. Um outro ETF que a gente pode utilizar, que são as criptomoedas no geral, com peso maior em Bitcoin, é o Hash11. Fez o mesmo movimento, ameaçou subir e voltou. Está dentro dessa nossa região de interesse há pelo menos 5 semanas. Tá? Isso é um movimento normal de acumulação, demora às vezes um pouco, porque a gente não sabe exatamente o ponto certinho que ele vai entrar. Beleza, pessoal? Era esse o recado que eu queria dar para vocês, tá? Eu quero que vocês
entendam que o mercado ele é dinâmico, ele é extremamente dinâmico. E cada movimento que acontece no mercado, ele reage de uma forma. No caso de guerra, nós vamos entender que o petróleo vai subir, tá? As ações elas vão ter uma recuada, eles vão buscar ativos mais interessantes, como o caso o ouro, tá? E você vai ver que isso influencia diretamente nas cotações das suas ações, tá? E aí falando, por fim, né? Até acabei esquecendo de falar com vocês, que era o quê? O ouro e a prata. Eu queria mostrar para vocês como tá essa situação do ouro e da prata, para que vocês entendam como será uma oportunidade. Observem aqui. Ó, esse aqui é o gráfico do ouro, tá? Subiu demais, né? Desde novembro do ano passado, subiu muito, deu uma recuada aqui e tá dentro dessa região. Continua subindo, mas está caindo. Por que o ouro não subiu tanto? Porque ele já tinha subido muito. Então ficaria muito complicado você ainda comprar mais ouro. Então o mercado ficou mais cauteloso com ele, tá? E um outro commodity que a gente estava observando também é a prata. A prata, ela estava praticamente adormecida o ano de 2025 todo e resolveu puxar essa alta aqui, tá? Já chegou nessa região aqui de ponto de interesse de 50% e está dentro dessa congestão. Quem tiver interesse pode até comprar, tá? Mas assim, com essa volatilidade do mercado, essas commodities elas vão se movimentar muito forte. Tá bom, pessoal? Então era esse o recado que eu queria dar para vocês, tá? Até semana que vem. Se tiver alguma novidade, eu vou compartilhar no nosso grupo Free, tá bom? Tenham todos uma boa semana, Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!